O Livro dos Espíritos, obra de Allan Kardec, parte 12. Recordação da existência corpórea. Lembra-se o espírito da sua existência corporal? Lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na Terra, recorda-se do que foi como homem, e eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo, tal qual o homem que chegou à madureza e que ri das suas loucuras de moço ou das suas puerilidades de meninice. A lembrança da existência corporal é apresentada ao espírito completa e inopinadamente após a morte? Não, vem-lhe pouco a pouco, como uma imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida, apreende o conjunto deles de um golpe de vistas retrospectivo. Ele lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que delas resultam para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem, compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará muita importância e das quais nem sequer procurará recordar-se. Mas, se o quisesse, poderia lembrar-se delas? Pode lembrar-se dos mais minuciosos detalhes, pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos, como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. Entrevê o espírito o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas de lado. Como é que ao espírito se lhe desenha na memória a sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que lhe apresenta à vista? De uma e de outra formas, são-lhe como que presentes todos os anos de que tenha interesse em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente ou esquecidos de todo. Quanto mais desmaterializado estiver o espírito, tanto menos importância dará às coisas materiais. Essa é a razão por que muitas vezes evocas um espírito que acabou de deixar a terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de coisas que te parecem importantes. É que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu em esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorrem para a sua melhoria. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter. Todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes conforme uma influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Como considera o espírito o corpo de quem vem separar-se? Como veste imprestável que embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Deixa eu dar um esclarecimento pequeno aqui, porque nas outras obras de Kardec ele explica isso, aqui ficou meio vago assim. Aí ele fala aqui, como considera o espírito, pessoa que desencarna, está do outro lado lá como espírito, né? Como considera o espírito, o corpo de que vem se separar-se? Aí o espírito responde, né, a pergunta. Como veste imprestável que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela? Isso é relativo, depende da evolução do espírito. Se for um espírito de alguém materialista, pegar a matéria, dinheiro,
as coisas da matéria aqui como um todo, tudo aqui que nos prende aqui ao mundo, obviamente que ele vai ficar desesperado sem o corpo, né? Agora, se for uma pessoa que viveu sobriamente, uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, uma pessoa que não se importava em excesso com as coisas materiais aqui do mundo, ela não vai dar interesse, bola para o corpo, igual quando a gente não dá bola para uma roupa que a gente tira à tarde para tomar um banho. Isso depende então da evolução de cada ser. Que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Quase sempre se conserva indiferente a isso, como uma coisa que em nada o interessa. Isso depende, obviamente, também da evolução do ser. Se for um espírito, um ser, como eu disse, apegado à matéria, ele vai se sentir horrorizado com o corpo dele apodrecendo, que ele vai estar, digamos, meio que ligado ainda naquele corpo. A separação não vai ter sido completa porque ele era muito materialista, então ele vai ficar apegado ao corpo que é algo material, ao corpo dele. E isso, pessoas que têm muito amor ao corpo, pessoas extremamente vaidosas, assim, estou falando aquelas pessoas fanáticas, extremamente vaidosas, que se vê uma pintinha do tamanho de um cisco assim, uma pinta insignificante que ninguém está vendo, quer fazer cirurgia para tirar, coisas, uma pintinha marrom, ou seja lá o que for, faz 10 cirurgias no rosto, pessoas muito vaidosas, extremamente ligadas ao corpo, quando elas desencarnarem, vão continuar ligadas ao corpo. Vai ver a putrefação, sentir todos os vermes roendo seu corpo, e daí por diante, é um horror. Ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido. Algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, de onde considera as coisas terrenas. A veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos. É sempre grato ao espírito que se lembre dele, e os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória do que ele no mundo deixou. Tudo em relação a todas as circunstâncias, o primordial, o que vai importar, o que vai influenciar em todas essas questões é a evolução do ser. O seu coração, acima de tudo. Não importa se ele foi espírita, católico, evangélico, ou mesmo se foi ateu, se foi uma pessoa bondosa, sóbria, moderada, não feita a vícios de drogas, alcoolismo e daí por diante. Isso depende da evolução do ser. Tudo está subordinado a isso, a evolução da pessoa. Como vai ser a vida dele do outro lado. O que o atrai, porém, é o pensamento destas pessoas e não aqueles objetos. E a lembrança dos sofrimentos por que passaram na última existência corporal. Os espíritos a conservam? Frequentemente assim acontece e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos. O homem que neste mundo foi feliz deplora a felicidade que perdeu deixando a terra. Só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condicionantes com uma natureza impura qual a deles, gozos que lhe acarretam expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Exatamente como sucede ao homem que, na idade madura, nenhuma importância liga ao que tanto o deliciava na infância. Aqui Kardec está falando Kardec que falou de forma superficial, mas nas outras obras de Kardec e daqueles livros mesmo ele explica mais pormenorizadamente, assim, mais detalhadamente. Vida eterna está falando aqui que não é que o espírito vai ficar a eternidade lá num lugar lá. Nós reencarnamos, fica lá, por exemplo, viveu aqui 80, 90 anos, 100 anos, é mais ou menos o tempo que o espírito fica de lá, aprendendo, estudando, porque lá é tudo mais fácil. Vamos supor, aqui para você ler um livro você leva 15 dias, 20 dias, lá você leva algumas horas. Isso depende também da evolução do espírito, é claro. Tudo, como eu já disse,
está relacionado com a evolução do espírito. Por isso que a nossa evolução é muito importante para nós mesmos. Tudo está relacionado a ela, nosso sofrer, nossa felicidade ou infelicidade, tudo está relacionado com a nossa evolução. Ah, Valdemir, como evolui? Eu já falei, você tentando se desligar dos vícios, todo tipo de vícios, você sendo uma pessoa sóbria, você tem, eu não posso ajudar um fulano, nem um Beltrano, que eu não tenho condições, mas pelo menos você aconselhar uma pessoa, você ser digno, honesto, correto, e tentar ser bom, o melhor que você puder, dentro da sua condição, é claro, dentro dos seus limites. Tentar ser correto com você mesmo, com os outros. Aquele que deu começo a trabalhos de vulto com um fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta, no plano espiritual, tê-los deixado por acabar? Não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os ultimem. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. E o que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando estava vivo na Terra? De acordo com a sua elevação, aprecia-as de outro ponto de vista, mais alto, mais abrangente, e não é raro condenar o que maior admiração lhe causava no mundo. No além, o espírito se interessa pelos trabalhos que executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências, por assim dizer. Claro, conforme a sua elevação ou missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram como o sábio admira a obra de um estudante. Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Após a morte, conservam os espíritos o amor pela pátria? O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é todo o planeta Terra, e mais, é todo o universo. Na Terra, a pátria para eles está onde se acha o maior número das pessoas que lhes são simpáticas, seus parentes. As condições dos espíritos e as maneiras por que veem as coisas variam ao infinito, que eu estava falando, de conformidade com os graus de desenvolvimento moral e intelectual em que se acham. Geralmente, os espíritos de ordem elevada só por breve tempo se aproximam da Terra. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, tão pueris são aos olhos deles as coisas a que os homens mais importância dão, que quase nenhum atrativo lhes oferece o nosso mundo, a menos que para aí os leve o propósito de concorrerem para o progresso da humanidade. Os espíritos de ordem intermediária são os que mais frequentemente baixam a este planeta, se bem considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Os espíritos vulgares, esses são os que aí mais comprazem e constituem a massa da população invisível do globo terráqueo. Conservam quase que as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando revestidos do invólucro corpóreo. Metem-se em nossas reuniões, negócios, divertimentos, nos quais tomam parte mais ou menos ativa, segundo seus caracteres. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia dos que a elas se entregam e os excitam a cultivá-las. Entre eles, no entanto, muitos assérios que vêm e observam para instruírem-se e aperfeiçoarem. Ele está falando aqui, que eu estava falando, por exemplo, um espírito morreu, ele era viciado, morreu no tabaco, né? De tanto fumar, morreu com câncer de pulmão, com efizema pulmonar, daí por diante. Ele de lá vai continuar com aquela vontade louca de fumar, que às vezes o cara fumou durante 50 anos, durante 60 anos da vida, até mais, 70. Aí o que ele vai fazer? Ele vai se encostar num fumante aqui para ter uma ligação assim, com mente, eu não vou explicar isso aqui,
Ele vai sentir um prazer da nicotina ali junto com o fumante. Isso vale para a bebida também e para as drogas. As ideias dos espíritos se modificam quando na eternidade? Muito, sofrem grandes modificações, à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este algumas vezes permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de tornar-se melhor. Já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar ao mundo espiritual? Isso só se dá no primeiro momento e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Porém, mais tarde, ele se vai inteirando da sua condição, à medida que lhe volta as lembranças do passado e que a impressão da vida terrena vai se lhe apagando. Comemoração dos mortos. Funerais. Sensibiliza-se os espíritos ao lembrar-se deles os que lhe foram caros na terra? Muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. O dia da comemoração dos mortos, o dia de finados, é para os espíritos mais solene do que os outros dias. Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos seus túmulos. Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que na terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem noutro dia qualquer. Mas o dia de finados é para eles um dia especial, assim, de reunião junto de suas sepulturas. Nesse dia, em maior número se reúne nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares o das pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Sob que forma aí comparece e como os veríamos se pudéssemos vê-los com os nossos olhos carnais, se eles tornassem de repente assim visíveis dentro do cemitério em nossa frente, como veríamos? Sobre a forma que tinham quando estavam encarnados, com a mesma aparência praticamente. E os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, como se dá? Também estarão lá, não obstante comparece e sente algum pesar por se verem esquecidos, abandonados, sem nenhum amigo, nenhum parente. Que lhes importa a terra, meus amigos? Só pelo coração nos achamos a ela presos. Desde que aí ninguém mais lhe vota afeição, nada mais prende a esse planeta o espírito, que tem para si o universo inteiro. A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontrem, do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua própria casa. Aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com fé, saída do coração. É isso que vale. Os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos, assistem à inauguração de uma e outras e experimentam algum prazer nisso. Muitos comparecem a tais solenidades quando podem, porém, menos os sensibiliza a homenagem que lhes prestam do que a lembrança que deles guarda os homens. Qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem de ser enterradas antes num lugar do que em outro? Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? E essa importância dada a uma coisa tão material constitui indício de inferioridade do espírito? A afeição particular do espírito por determinados lugares, inferioridade moral. Que importa este ou aquele canto na terra? Um espírito elevado. Não sabe ele que sua alma se reunirá às dos que
lhes são caros, embora fiquem separados os seus respectivos ossos? Deve-se considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma mesma família em um só local? Não, é um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem aos que lhe foram entes queridos, conquanto destituída de importância para os espíritos. Essa reunião é útil aos homens, mais concentradas se tornam suas recordações. Comovem a alma que volta à vida espiritual as honras que lhe prestam aos despojos mortais. Quando já ascendeu a certo grau de perfeição, o espírito se acha escoimado de vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas essas coisas. Fica sabendo, porém, há espíritos que, nos primeiros momentos que seguem sua morte material, experimentam grande prazer com as honras que lhes tributam, ou se aborrecem com o pouco caso que façam de seus envoltórios corporais, e que ainda conservam alguns dos preconceitos deste mundo. O espírito assiste ao seu próprio enterro? Frequentemente, sim, assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa à sua volta. Lisonjeia a concorrência de muitas pessoas ao seu enterramento, mais ou menos, conforme o sentimento que as anima. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros, quase sempre, para seu ensinamento e também castigo dos culpados. Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos se patenteiam e a decepção que lhe causa a rapacidade dos que entre si partilham os bens por ele deixado o esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. Está falando aqui, o Espírito está respondendo aqui, né? Que as pessoas, que às vezes ficam brigando por causa de herança dos pais, né? Aí os pais morrem, as pessoas ficam igual um bando de urubus ali em cima daquele, querendo aquele dinheiro, brigando. Aí tem que ser meu, mas para não sei o que, por isso, por aquilo. E aquela brigaiada, esquecem do afeto que tinha pelos pais, ou mesmo não está nem pensando nos pais, mas aí o Espírito está respondendo aqui que o dia deles vai chegar também, um dia que eles terão filhos, né? E os filhos deles farão a mesma coisa. E eles sentirão como isso é ruim, está no plano espiritual, e está vendo os filhos brigando, né, pouco se importando com ele, brigando sim por causa da herança. O instintivo respeito que em todos os tempos e entre todos os povos o homem consagrou e consagra aos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura. É a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. O Espiritismo, eu acho que sim, tenho quase certeza que está se apoiado, a sua base é a verdade, sabe por quê? Porque se a gente for ir raciocinar, e não existiu nenhuma sociedade, em época alguma, nenhuma cultura, por assim dizer, materialista, ateísta. Todos os povos, você pode pegar até mesmo tribos selvagens de índios americanos, da Amazônia, tribos selvagens da África, e daí por diante, todas essas tribos tinham seus rituais ali, do seu jeito inocente, mas se voltando, olhando para o alto e buscando algo que esses seres não sabiam que era direito, mas é aquela sementinha que Deus colocou dentro de cada um, querendo se romper a casca, querendo desabrochar, querendo brotar. É o ser olhando para cima, cultuando o trovão, o sol e daí por diante os fenômenos naturais como um Deus, porque na sua inocência ele não sabe, ele está buscando, ele tá aprendendo, está engateando ainda nessas questões. Mas isso é algo intrínseco ao ser humano. Desde que o primeiro homem deu o seu primeiro suspiro, ele sentiu que existia algo maior e começou essa busca. Você voltar aí 10 mil anos atrás, se você for lá
tribos selvagens da África, eles vão estar cultuando lá alguma coisa, os seus rituais. Daí, nas tribos indígenas das Américas e tribos. Quem ensinou para esses seres selvagens que existia algo maior? Por quê? Porque, como eu disse, é algo intrínseco ao ser humano. Isso é intrínseco ao ser humano, está dentro do ser humano. É a sementinha que Deus colocou quando Ele criou cada um de nós, cada alma, cada espírito, quando Ele criou. Você pode ver que não existe nenhuma sociedade materialista. Eu estou falando aqui de tribos, de selvagens que nunca, jamais tiveram contato com o homem branco. E quem ensinou para eles? Os ateus costumam dizer que a crença em Deus nada mais é que um ensino que vem passando de pai para filho. Quem ensinou uma tribo selvagem de 8.000 anos atrás, lá da África, a cultuar, a olhar para o céu, a cultuar algo maior? Tribo que nunca. Nessa época, obviamente, nem existia sociedade assim como a conhecemos hoje, homem civilizado e daí por diante. Mas que muitas, se voltar aí na Amazônia, 4.000 anos atrás, se você for lá numa tribo indígena, ele está cultuando indígena, cultuando algo maior. Quem ensinou para esses seres que nunca tiveram contato com o homem? Porque é algo intrínseco. Está lá dentro dele, essa busca, ele querendo, buscando algo maior para mostrar que existe algo maior. Senão, não existiria esse sentimento dessa busca em selvagens, como eu expliquei aí, que nunca tiveram contato. Se não passasse de um ensino, como os ateus dizem, se você fosse buscar em tribos selvagens que nunca tiveram contato com homem branco, com homem civilizado, eles seriam o quê? Não acreditariam em nada, em nada. Tá entendendo? Da volta do espírito à vida corporal. Prelúdio da volta. Sabem os espíritos em que época reencarnarão? Pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo, ele sente o calor. Sabem que tem de retornar a um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quanto isso se dará. Então a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal? Certamente é assim. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação. Muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante das provas, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, conseguintemente, não ambicionasse elevar-se mais, evoluir, poderia um espírito prolongar indefinidamente para sempre esse estado sem reencarnar? Indefinidamente não. Cedo ou tarde o espírito sente em si a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse o destino de todos. A predestinação na união da alma com tal corpo, ou só à última hora é feita a escolha do corpo que ele tomará? O espírito é sempre de antemão designado. Tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe, tudo vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne, ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova. Pode também escolher o corpo. Isso é relativo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão no progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponham. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corporal, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Poderia o espírito recuar à última hora, tomar o corpo por ele escolhido?
Até poderia, mas se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Deus a isso proveria. Quando uma criança tem que nascer, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Pode a união do espírito a determinado corpo se imposta por Deus? Pode a união do espírito a um determinado corpo ser imposta por Deus? Certo? Do mesmo modo que as diferentes provas, mormente, quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha em conhecimento de causa. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança que, pelo seu nascimento e pela posição que vem ocupar no mundo, se lhe torna instrumento de castigo. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é o que decidiria sobre a qual deles pertenceria o corpo? Muitos podem impedi-lo, mas em tal caso Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Porém, como já eu disse, o espírito é designado antes que soe o instante em que haja de unir-se ao corpo. Isso é meio complexo para explicar, mas ele está explicando aqui de forma rasa, fica meio dúbio, assim, meio confuso. Mas antes, muito antes, assim, anos até, às vezes meses, às vezes até anos, décadas, o espírito já sabe quem vai ser a mãe dele. Por exemplo, eu estou lá no plano espiritual, estou vendo uma criança, vamos supor que chame Adriana, ela está com 8 anos. Aí os espíritos vão falar, você vai nascer naquela família, aquela criança vai ser sua mãe e tal. Então é tudo programado antes. É tudo programado detalhadamente antes. Então o espírito já está designado, o espírito para nascer no corpo, que vai formar. Corpo não é nada, é como uma roupa. O corpo não está sabendo o que vai reencarnar, o que não vai reencarnar. O corpo é uma roupa. E o espírito que é tudo. O corpo é como uma garrafa. O líquido que está dentro da garrafa que é o que importa. Você compra vamos supor, um líquido qualquer dentro de uma garrafa de água, vamos supor, água mineral. Você vai ver aquela água, é o que interessa a você, não aquela garrafa plástica. Aquilo não é a mesma coisa. O que interessa, o que importa ali, o líquido, o combustível, o ser pensante, o ser inteligente é o espírito. O corpo nada é mais do que uma roupagem. Então, o corpo que vai formar no ventre daquela mãe, o espírito já sabe que vai reencarnado ali, ele já começa a se ligar ao corpo espiritualmente ali, um laço já começa a se ligar ao espírito. Então não tem isso assim, o espírito vai reencarnar e aparecem outros espíritos, eu vou reencarnar nesse corpo, não é bem por aí. O espírito que vai reencarnar, isso já é antecipadamente, já tudo programado. É como você se prepara para comprar uma casa. Aí você paga as prestações lá, começa. Você não está morando naquela casa ainda. Você vai receber. A casa é um lugar que está construindo casas ainda, um bairro, sei lá, um condomínio. Aí a gente fala assim: daqui 4 anos as casas estarão prontas, mas a casa é sua, você vai morar nela. É como quando vai reencarnar. Aquele corpo está destinado para aquele espírito. Já é dele, assim, por assim dizer, ele vai reencarnar. Não vai aparecer outros espíritos lá, vai tomar aquele corpo, vai reencarnar no lugar dele. Não é bem por aí. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar, muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão, pelo nascimento, entra para ela. É solene para o espírito o instante da encarnação? Pratica ele esse ato considerando como sagrado um grande instante de importância? Procede como o viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. O viajante que embarca sabe a que perigo se lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito.
Conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Assim como para o espírito a morte do corpo é uma espécie de renascimento, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes de exílio, de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa este mundo por aquele. Sabe que reencarnará como o homem sabe que morrerá, mas como este, com relação à morte, o espírito só no instante supremo, quando chegou o momento predestinado, tem consciência de que vai reencarnar. Então, qual homem em agonia dele se apodera a perturbação? Ele está falando aqui do momento ali que o espírito, quando ele vai reencarnar, ele fica meio assim, estou falando assim, quando está chegando os dias, assim, algumas semanas, ali um mês antes, ele começa a ficar sonolento, confuso, assim. Sabe quando você acorda assim, aí você não sabe onde você está, você acorda, você fala, mas parece que você dormiu meia hora, parece que você não sabe onde você está, parece que você dormiu, parece que você acordou já é outro dia, assim, você dormiu meia hora apenas, você vai olhar no relógio assustado, pensa que está amanhecendo, que você está acordando de manhã, mas às vezes é um sono que você tira ali à tarde, você acorda totalmente confuso, meio que perdido. O espírito, no momento do reencarne, é mais ou menos isso que acontece com ele. Ele fica confuso, assim, até acontecer a reencarnação. Então, qual o homem em agonia, dele se apodera a perturbação que se prolonga até que a nova existência se ache positivamente encetada. A aproximação do momento de reencarnar sente uma espécie de agonia. Na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? De ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar, conforme a suporte. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir à sua partida do mundo espiritual para o mundo corporal, como vem recebê-lo quando para lá volta. Depende da esfera a que pertença. Se já está em que reina a afeição, a bondade, os espíritos que lhe querem o acompanham, claro, até o último momento. Animam, lhe dão conselhos e mesmo lhe seguem, muitas vezes, os passos pela vida afora. Os nossos guardiões, né, que a gente fala muito, nossos anjos da guarda, nada mais é do que espíritos amigos que a gente tinha de lá antes da gente vir aqui, antes da gente reencarnar. O que vemos em sonho, que nos testemunham o afeto e que se nos apresentam como um desconhecido semblante, são algumas vezes os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida. Muito frequentemente são eles que vos vêm visitar, como ides visitar um encarcerado. União da alma e do corpo. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar aquele corpo, a este se liga por um laço fluídico, é o que eu estava falando. E por isso que a gente tem que repudiar o aborto, porque desde a concepção o espírito já começa a se ligar àquele feto, que cada vez mais se vai apertando, até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante essa primeira fase, poderia o espírito renunciar, desistir a habitar o corpo que lhe está destinado? É definitiva a união no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo, é o que eu falei também. Como os laços que ao corpo prendem o espírito, que eles vão ali, que eu estava explicando, eles vão ali conversando assim de forma superficial ali, as perguntas são meio assim, depois as perguntas vão sendo respondidas, aprofundadas, então não precisava nem de eu explicar, mas eu já expliquei. Mas depois a explicação vem vindo assim, no correr. Primeiro é uma explicação mais superficial, depois mais aprofundada. Como os laços que ao corpo prendem o espírito são ainda muito fracos,
facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga, é o aborto espontâneo. É o que acontece. Quando o espírito desiste de renascer, de nascer naquele corpo, acontece um aborto espontâneo. O que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Ele escolhe outro. Qual a utilidade dessas mortes prematuras? Dão-lhes causa, as mais das vezes, as imperfeições da matéria. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de ter nascido? O ser não tem, então, consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais, na maioria das vezes. Sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Aqui é uma prova para os pais, não é que aí fala assim, então o espírito está sendo punido. Não, o espírito, ele bem que não, ele, como podemos dizer, não foi ligado ao corpo, então ele não sente quase nada, quando é natural, eu estou falando. Quando é uma coisa que tem que acontecer, uma expiação que os pais têm que passar, uma prova, aí quando é natural, o espírito ali que ia nascer ele nem sente, porque ele não é uma prova que os pais têm que passar. Quando é algo natural, que acontece naturalmente ali do feto não vingar, do feto morrer. Sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Sabe algumas vezes, mas nessa circunstância reside o motivo da escolha. Isso significa que está fugindo à prova. Quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre, ou é imediatamente. Faz-se necessário dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à interior determinação. Uma vez unida ao corpo da criança e quando já não lhe é possível voltar mais atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Pergunta-se como o homem se queixa da vida que tem. Se desejara que outra fosse ela, sim, se ele arrepende da escolha que fez. Não. Se arrepende da escolha que fez? Não, pois não sabe ter sido sua escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. No intervalo que medeia a concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades, mais ou menos conforme o ponto em que se ache desta fase, porquanto ainda não está encarnado, apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação, é o que eu estava falando, que o adverte que lhe soou o momento de começar uma nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Imediatamente ao nascer, recobre o espírito a plenitude das suas faculdades? Não, ela se desenvolve gradualmente com os órgãos. Enquanto a criança cresce, por assim dizer, o espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? O espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma, que virá a possuir.
Como se explica a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. A criança vive vida animal. O homem tem a vida vegetal e a vida animal, que pelo seu nascimento se completam com a vida espiritual. Há de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais? Com que fim ocorre isso? Frequentemente isso se dá e Deus o permite como prova, quer para os pais do nasciturno, quer para o espírito designado a tomar lugar entre os vivos. Entre os nascimortos, entre os nascimortos, entre os natimortos, algum haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças estão só, vêm por seus pais. Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Algumas vezes, mas não vive, claro. Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito. Que seria ela, assim não acontecesse? Não seria um ser humano. Que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, pois isso impede uma alma de passar pelas provas da vida a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Aqui está falando, obviamente, sobre o aborto, né? Só numa circunstância que a doutrina espírita acha que ele pode ser levado ao efeito, quando a mãe está correndo um gravíssimo risco de vida com o nascimento da criança. Aí, como Kardec diz, sacrifica aquele que ainda não nasceu, que não existe, deixa aquele que já existe, que tem uma vida, que tem muitas vezes irmãos, pais, daí por diante, amigos. Nesse caso, quando a mãe está correndo um grave risco de vida se efetuar, se a gestação for para frente, daí por diante. Será será racional ter-se para com um feto as mesmas atenções que se costuma dispensar ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Em tudo vede o cumprimento da vontade de Deus. Não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, uma vez que, se não completaram, uma vez que, se não completaram, é que assim o quis o Criador. Tudo ocorre segundo os seus desígnios, e a ninguém é lícito julgar dos desígnios de Deus. Faculdades morais e intelectuais do homem. Desculpe aí pelo tempo aí que eu meio que me perdi aqui. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? São as do espírito nele encarnado. Quais mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um espírito mau? Sim, mas dizem antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois do contrário poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desacessados e levianos? São indivíduos estúrdios, maliciosos e não raro criaturas malfazejas.
Tem os espíritos paixões de que não partilhe a humanidade? Não, que de outro modo vô-las teriam comunicado. O mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos. Por que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? É que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que estão e por isso cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. Aqui fica um jeito estranho, se você for pensar. Parece que está falando de dois seres, assim, o homem, o espírito, reencarna nesses homens, são homens imperfeitos, o espírito, parece que está falando de dois seres distintos, assim. Mas é porque não tem uma linguagem apropriada para. Não existe o homem, o espírito, o que importa é o espírito. Você, eu, todos nós somos o espírito. O corpo nada mais é que uma veste. É como você entra no carro, é você que guia o carro. O carro nada mais é que. Mas é você que o guia. Você anda de cavalo, você que é o ser inteligente, o espírito que é o ser inteligente. Quando falou o homem, tá? O homem é o corpo é uma carcaça, é a roupagem do espírito. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro, em moralidade. O que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial? Refletindo, reconhecereis que é absurdo esse pensamento. O espírito tem que ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse uma amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele careceria de individualidade, pois que, por sua morte, todos aqueles espíritos formariam um bando de pássaros escapados da gaiola. Queixa-se a miúde o homem de não compreender certas coisas, e, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades, quando tem ao seu alcance explicações muito simples e naturais. Ainda neste caso, tomam o efeito pela causa, fazem com relação à criatura humana o que fazem com relação a Deus, faziam os pagãos que acreditavam em tantos deuses quanto eram os fenômenos do universo, se bem que as pessoas sensatas, com eles coexistentes, apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de uma causa única, Deus. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem a este respeito vários pontos de semelhança. Enquanto se detiveram na aparência dos fenômenos, os cientistas acreditaram fosse múltipla matéria. Hoje compreende-se ser bem possível que tão variados fenômenos consistam apenas em modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, exatamente como os diferentes sons do órgão, os quais procedem todos do ar e não de tantas espécies de ar quanto sons. Semelhante sistema decorria que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso significaria que outros tantos espíritos teriam vindo habitá-lo ou teriam deixado, o que tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, conseguintemente, sem responsabilidade. Acresce que o contradizem numerosíssimos exemplos de manifestações de espíritos em que estes provam suas personalidades e identidade. Influência do organismo. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria. A matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades.
O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco ou é a livre irradiação da luz. Assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco o é a livre irradiação da luz. É como vidro muito opaco. Pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito à de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, a qual tira a liberdade dos movimentos. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma, manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho o está a ferramenta própria à sua execução. Da influência dos órgãos se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e das faculdades morais e intelectuais. Não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Deve-se deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito. O termo unicamente não exprime com toda a exatidão o que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, se ele em conta a influência da matéria que mais ou menos lhe cerceia o exercício de suas faculdades. Encarnado, traz o espírito certas predisposições e se admitir que a cada um corresponda no cérebro um órgão, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Se nos órgãos estivesse o princípio das faculdades, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade de seus atos. Forçoso então for admitir-se que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, só o são porque o acaso lhe deu órgãos especiais, donde se seguiria que sem esses órgãos não teriam sido gênios, e que assim o maior dos imbecis houvera podido ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael, desde que certos órgãos se achassem providos. Ainda mais absurda ideia é essa, se mostra semelhante hipótese se aplicarmos as qualidades morais. Efetivamente, segundo esse sistema, um Vicente de Paulo, se a natureza o dotara de tal ou tal órgão, teria podido ser um celerado, e o maior dos celerados não precisaria senão de um certo órgão para ser uma espécie de Vicente de Paulo. Admita-se, ao contrário, que os órgãos especiais, dado que existam, são consequentes que se desenvolvem por efeito do exercício da faculdade, como os músculos por efeito do movimento, e a nenhuma conclusão irracional se chegará. Servamo-nos de uma comparação trivial à força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos se reconhece que um homem tem o vício da embriaguez. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio, ou será a ebriedade que nele imprime aqueles sinais? Pode dizer-se que os órgãos recebem o cunho das faculdades. Idiotismo, loucura. Tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes até do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar da mesma forma que o mudo sofre a impossibilidade de falar. Falando aqui de pessoas que têm problema. Nessa época se dizia cretinismo
idiotas, assim, era o termo que usado na época. Hoje em dia a gente fala pessoas especiais, daí por diante. Que objetivo visa Deus criando seres com tais problemas